Querido irmão, povo de Deus, servo de Deus, servante do Senhor, que Deus os abençoe. Essa manhã, eu, servo de Deus, Mvula Filipe, vim mais uma vez para anunciar os mistérios do reino de Deus. Como a Bíblia tinha prometido no livro de Daniel. Vamos lá ver o livro de Daniel, onde é que Deus prometeu essas coisas. Estou em Daniel capítulo 12, versículo 4. Vamos ler essa escritura. A Bíblia diz: Tu, porém, Daniel, cera as palavras e sela o livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Vou subir no versículo 9 e 10. Ele respondeu: Vai-te, Daniel, porque estas palavras estão cerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos se purificarão e se embranquecerão e serão escrisolados, mas os ímpios procederam impiamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Saúde-vos outra vez em nome de Jesus. Sou homem de Deus, Mvula Filipe. Eu sempre prego a mensagem profética do tempo do fim. E esse livro de Daniel foi selado durante muitos anos. Nós vimos que nenhum dos apóstolos pregou. Somente foi nosso Senhor Jesus Cristo que utilizou alguns versículos, talvez era no livro de Mateus 24, talvez no versículo 16 ou 15, quando falou sobre a destruição do templo, falou da abominação que vai estar lá no lugar santíssimo. É somente ali. Nem apóstolo Pedro, nem apóstolo Paulo, que foi grande doutor naquele tempo dos apóstolos, ninguém pregou. Porque esse livro foi escondido, guardado segredo, até no tempo do fim, para dar uma revelação, uma força na igreja para o arrebatamento. Ontem nós tivemos a falar sobre a revelação de 70 semanas de Daniel. Por que 70 semanas? Então, a revelação profética é assim: um dia vale um ano. Rapidamente vamos lá ver na carta de Número, no capítulo 14, vamos ler no versículo talvez 34. A Bíblia diz: Segundo os números dos dias em que espiaste a terra, a saber 40 dias, livrará sobre vós as vossas iniquidades por 40 anos, um ano por um dia, e conhecerá a minha oposição. Quer dizer, aqui os filhos de Israel, quando eles foram espiar a terra de Canaã, então duvidaram que ele não poderia vencer os inimigos. É assim que Deus castigou Israel durante 40 anos no deserto, porque
Um dia ele visitara 40 dias e um dia valia um ano. Rapidamente vamos subir no livro de Ezequiel, no capítulo 4, versículo 6. Lemos a escritura: quando tiveste cumprido esses dias, deitar-se-ás sobre o teu lado direito, e levará as iniquidades da casa de Judá 40 dias. Te dei cada dia por um ano. Então ali nós compreendemos quais são os anos que a profecia falava sobre 70 semanas de livro de Daniel. Mas já falamos, estava dividido em 3. Primeiro era de 7 semanas, e segundo era de 62 semanas, e agora faltava uma semana. E dentro dessa uma semana, onde é que vai correr o fim? Porque se você ler no início, no versículo 21, você entende logo que Deus falava sobre o julgamento, falava sobre a condenação, falava sobre muitas coisas. Nós vamos repetir para vocês entenderem muito bem. Se você ler aqui no versículo 21, presta muita atenção. Enquanto estava eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora da ablação da tarde. E ele me instruiu, falou comigo dizendo: Daniel, vim agora para fazer-te sábio e entendido. Quer dizer, o que compreende a revelação diante de Deus, ele é sábio, também ele é entendido. Escuta agora o que ele falou. No princípio da tua súplica saiu a ordem, e eu vim para te declarar, pois és muito amado. Considera, pois, a palavra, entenda a visão. É muito importante entender a visão. 70 semanas está decretada sobre o teu povo. Qual é o povo? Os judeus. E sobre a tua santa cidade. Qual é a santa cidade? É Jerusalém. Escuta bem. Para fazer cessar as transgressões, quem vai fazer isso é o Jesus. Para dar fim ao pecado, quem vai fazer isso é Jesus Cristo, que ele fez isso. E para expiar a iniquidade, quer dizer, aqui fala da morte de Jesus na cruz, para expiar a iniquidade. Nos próximos ensinamentos, nós vamos pregar a expiação, como é que no Antigo Testamento os sumos sacerdotes faziam a expiação sobre os pecados e trazer a justiça interna. Vocês viram muito bem? E trazer a justiça interna, quer dizer, o julgamento. E sela a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo, quer dizer, o templo que vai ser batido. Agora, aqui está claro. Acho que vocês entenderam muito bem. Mas nós estamos falando agora sobre a última semana. Porque na última semana é que nós, os gentios, onde que tem verdadeiro o nosso problema está ali. No versículo 26, depois de 72 semanas, será cortado o ungido.
Quer dizer, depois de 72 semanas, se vocês fazerem matemática, pode chegar a quantos anos? 62 vezes 7, vai vos dar os anos que passou para Jesus Cristo seja nascido e para morrer na cruz. A Bíblia diz, e nada lhe subsistirá, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra, então determinadas as solações. Quer dizer, nós vimos, é por isso, talvez é muito importante para nós lermos esse versículo. Será um tema muito longo, pode nos apanhar alguns dias, porque há muitas coisas para explicar. Aqui estou no livro de Mateus, no capítulo 24, vamos lá ver o que nosso Senhor Jesus Cristo falou sobre a destruição do templo e que nós viemos de ver. Aqui no Mateus capítulo 24, olha as palavras do nosso Senhor. Quando pois vir estar no lugar santo, a abominação de desolação predita pelo profeta Daniel, que lhe entenda. Quer dizer, aqui Jesus já falou sobre a destruição do templo. Olha no versículo 16. Então os que estiveram na Judeia fogem para as montanhas. Que estiver errado, não desça para tirar as coisas da sua casa. E que estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua capa. Mas ai das que estiveram grávidas e das que amamentaram daquele dia. Quer dizer, aqui Jesus profetizou para a destruição de Jerusalém. É por isso tirou exemplo, porque o profeta Daniel ele já tinha predito que o templo de Israel vai ser destruído. É por isso, se vocês descerem no Mateus embaixo, aqui no capítulo 1, quando vou procurar o tempo, porque temos pouco tempo, vamos lá ir rapidamente. Ora, Jesus tendo saído no templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar o edifício do templo. Mas ele disse, não vede tudo isto? Em verdade, eu vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Então você continua a ler, Espírito Santo vai te ajudar para entender essas coisas. Quer dizer, no ano 70, depois Jesus Cristo foi arrebatado no céu, é que a força romana, dirigida naquele tempo por Império Titus, chegou em Jerusalém, destruiu o templo. E assim, desde que o templo foi destruído, depois de alguns anos, e fora construída uma mosquita que se chama Mosquita Omar. E assim a desolação e a abominação que o profeta Daniel tinha predito. E nós, por que nós pregamos essas coisas? Porque a igreja está no tempo do fim. A igreja tem que se preparar. Não só pregar o dinheiro, nem pregar outras coisas que não têm importância. Mas a igreja deve saber o tempo que eles estão a viver no mundo. Porque amanhã poderia ser mais tarde. Aqui nós estamos a explicar como vai haver o arrebatamento da igreja. Vou ir rapidamente na carta do Lucas,
porque aqui a pouco já vou terminar. Lucas capítulo 21. Vamos ver rapidamente sobre o tempo do gentio, porque depois de 62 semanas, Messi foi retirado, foi arrebatado, foi no céu. E agora, a partir daí, falta uma semana que nós estamos tentando explicar, mas talvez não vamos conseguir acabar hoje. Vamos lá ver rapidamente no versículo 22. Porque os dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Ai daqueles que estiveram grávidas e das que amamentaram naquele dia, porque haverá grande angústia sobre a terra e irá contra este povo. Cairão ao fio de espada, e para todas as nações serão levadas cativo, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo deste se completa. Quer dizer, verificamos no último versículo, no último parágrafo do versículo 24, está escrito: até que o teu tempo deste se completam. Jerusalém será pisado pelos gentios até que o tempo deste se completa. Pronto. Donc, ali vimos que desde 62 semanas, apanhamos com 7 semanas precedentes, já se cumpriu sobre 70 semanas de Daniel, já se cumpriu 69 semanas. Quase já cumpriu tudo isso quando Jesus Cristo morreu, quando ressuscitou e foi no céu. E agora, desde que ele foi no céu, ele deu ordem para que o evangelho seja anunciado nos gentios. Desde aquele tempo é que começou o tempo dos gentios. E agora, o tempo dos gentios vai acabar com o arrebatamento da igreja. Quando a igreja vai ser arrebatada, é assim que vai terminar o tempo dos gentios. E quando nós estamos vendo é que eles, os judaicos, querem construir o templo, e ali entendemos quase que nós, os gentios, já não temos mais tempo. O tempo de arrebatamento da igreja já está lá. É por isso Deus também, conforme ele tinha prometido, é que esse livro está selado até no tempo do fim. Então, suscitou alguns homens que vocês sabem muito bem, que são os homens fracos como todos os homens, mas com a mensagem da revelação, com a palavra da revelação daquele que vai acontecer nos próximos dias. Não porque eu tenho sabedoria mais que os outros, mas é uma graça do Senhor, como Daniel escreveu no dia que ele foi explicar aquela estátua no capítulo 2 diante do rei Nebuchadnezzar, porque recebi uma graça do Senhor e por isso estou a pregar esse capítulo. Agora, talvez hoje tenha somente tempo de explicar o versículo 26 do livro de Daniel, capítulo 9, e falta explicar o capítulo 27, porque ali se fará as alianças. Ali haverá as alianças que vai ser feito. Vamos lá ver, no versículo 29, e ele fará um pacto firme com muito por uma semana, e a metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação sobre as asas das abominações. Virá o assolador, e até da destruição determinada, o qual será derramado sobre o assolador. Aqui já
onde é que nós vamos explicar depois o arrebatamento da igreja. Por hoje, e que Deus abençoe os meus queridos irmãos. Muito obrigado por atenção.